Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. No último áudio, eu estava vendo o capítulo 4 do livro de Efésios e estamos no versículo 2, quando Paulo fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, no último áudio eu comentava sobre mansidão, que do grego é prautes, e é ser gentil, é ser amável, amigável. E o nosso exemplo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor das ovelhas e ele nos conduz com mansidão e quando a gente trata com pessoas que são mansas, que são tranquilas, isso dá segurança. Agora eu escutava o áudio, esse último áudio, e pensando sobre mansidão e sobre os falsos mansos. Às vezes a gente lida com os falsos mansos e são pessoas que para todo mundo parece que são mansos, mas não é. Talvez é covardia. A pessoa é covarde, ela não se anima a colocar, se expressar. Então aquela pessoa, ela transparece que é mansa, mas é uma pessoa que no fundo ela guarda uma forte ira e quem sabe tu já teve experiência com as pessoas, aquelas pessoas que para todo mundo, todos olham assim, parece que é uma pessoa mansa, tranquila, e até a pessoa para falar, fala bem devagarzinho, bem tranquilo, mas a pessoa não é mansa, não é mansidão. Talvez a pessoa é covarde para colocar a sua opinião, é covarde para se expor, a pessoa se omite e a pessoa aceita o que os outros impõem, porque ele não tem coragem de se expor, ele não tem valentia. E aí essa pessoa passa por manso, mas muitas vezes a pessoa tem uma raiva escondida, ela tem uma ira, e em certos momentos ele demonstra, e principalmente dentro de casa a pessoa começa a conhecer aquela pessoa, a pessoa começa a mostrar quem ele é, porque ele não vai conseguir enganar toda a vida todo mundo. Então são os falsos mansos, pessoas que não se dão a conhecer, vivem uma vida de máscara, de hipocrisia. Eles não são mansos e existe, a gente trata com essas pessoas, se trata muito com essas pessoas, mas eles demonstram a ira, a raiva, e são pessoas que muitas vezes começam a sofrer com problemas problemas por dentro, problemas de estomacais, problema de úlcera, problema de gastrite, problema de não sei o que, porque essas pessoas elas começam a reter uma ira dentro delas, elas não são mansas, elas não têm mansidão, mas elas se omitem e aí passa, dá a parecer que as pessoas são mansas e faz pouco tempo, muito pouco tempo aqui, eu escutando uma situação, um fato acontecido, e meu filho me contando e eu analisando aquela pessoa que teve aquele procedimento de, poxa, esse é um falso manso. Passa para todo mundo que é uma tranquilidade, mas não é, a pessoa não é. E eu já vi isso aí, estou dizendo um fato que me passou bem agora perto desse áudio que eu escutei, e eu digo, é o falso manso. Então, isso é algo de controle, de se dominar, de se deixar controlar pelo Espírito Santo. E quando eu falo que a gente tem que deixar se controlar, e que a vida cristã não é natural,
Não é natural, é sobrenatural e é só no poder do Espírito Santo. Isso aí pode fazer com que tu venha a ter acomodar. Nós não temos condição, então tranquilo. E não é isso. Nós temos que buscar dia a dia a graça de Deus, pedir porção de graça de Deus para que a gente possa viver. Deus deu a palavra e Ele determina que nós venhamos a obedecer, a cumprir a palavra. Então, ser chegando a Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que nós não temos condição e pedindo graça para Deus, para que nós possamos cumprir. Então, é só com a graça de Deus, mas nós não vamos se acomodar de maneira nenhuma. Ficar tranquilo, e aí não, só não tem condição, então Deus não pode cobrar. Aí nós vamos na reserva de Deus pedir graça diária para que nós possamos cumprir a sua palavra, porque é o que Deus deseja. E Deus vai nos dar condição, e é uma dependência. É uma dependência total, é por graça. Por isso que o Evangelho é diferente. A glória é só Cristo na igreja. Nós lemos isso no capítulo 3, no verso 21. Esse glória na igreja é Cristo, é Deus, a glória de Deus. E todas as coisas são feitas para a glória de Deus. E a glória é do Senhor. Então, não é na nossa força, é na força de Deus. Está fortalecido no Senhor. Em Efésios, Paulo vai falar isso aí também, que a gente tem que estar fortalecido em Deus. Deus, se fortalecer na graça. Quando Paulo escreve a Timóteo, te fortalece na graça. Tem que se fortalecer na graça que há em Cristo. Existe graça abundante em Cristo. Então não é para se acomodar. A gente não consegue, legal, vamos viver de qualquer jeito. Não é viver uma vida independente, totalmente dependente do Senhor, para que a gente possa viver essa vida cristã e pedir ajuda e se fortalecer na força de Deus, que é inesgotável. Isso é uma busca diária, vai ser toda a vida, toda a nossa vida. Então, Paulo inicia com toda a humildade e mansidão. E aí depois ele com longanimidade. Essa palavra também é uma longanimidade, não é uma palavra que que seja corriqueira do nosso dia a dia. Ninguém diz, ele é longânimo, ou ele mostrou que tem longanimidade. Não, a gente não usa essa palavra. E eu estava dando uma pesquisada, porque é uma palavra um pouco diferente, não é corriqueira para nós. E aí eu via algumas traduções tendo como paciência. Então, paciência, outra tradução, eu vendo outra palavra que, onde estava na longanimidade, alguém traduziu como tolerância. Então, literalmente para mim, no meu entendimento, seria ter ânimo longo ânimo, longa animidade, seria ter ânimo longo, não perder, não desanimar, ter paciência, não desistir, não abandonar. E é isso que eu estou falando muitas vezes. Se tu não tem longanimidade, tu desiste, não se consegue. Então, paciência. E paciência é algo, mais uma virtude que é rara. Nós somos impacientes, naturalmente impacientes, nós queremos tudo na hora. É natural nosso. Quem sabe as pessoas novas, eles querem tudo rápido. E a gente tem uma vida diária rápida. Esses computadores, essas internets, cada vez a gente quer uma internet mais rápida, e a gente quer tudo mais rápido. E tudo que a gente faz, a gente procura fazer o mais rápido possível. Eu vi esses dias
É uma viagem, quando eu estava lendo o livro de Esdras, me parece que a viagem dele durou da Babilônia até Jerusalém, durou 5 meses uma viagem. Imagina ter recurso para viajar 5 meses. 5 meses não é bem fácil. E as pessoas viajavam muitas vezes a pé ou com um animal, ou com animais que iam devagar. Então são viagens longas e em marcha militar. Se a gente vai fazer uma marcha militar, se calcula por hora 4 quilômetros. Imagina uma viagem que tu vai fazer. Hoje são viagens grandíssimas e tudo é rápido. Tem avião, tem o carro, tem um ônibus, são viagens rápidas. Mas se andando nessa média de 4 km por hora, se tu andar 8 horas por dia, tu vai fazer 32 quilômetros, 30 quilômetros. Mas ninguém vai conseguir fazer 30 quilômetros por dia. Marchas militares são 20 quilômetros, 24 quilômetros, levando material, caminhando, já é de esgotar, é terrível, é muito difícil. Então, imagina no passado as pessoas fazendo viagens de meses para chegar ao local desejado. E hoje é tudo rápido, é avião. No passado ainda tinha viagem de trem, que também era demorada, ou viagem a cavalo, demorado. Então tu ia sair, tu analisava, tu via tudo que tu tinha que levar, porque tu não podia te esquecer de nada. Hoje a gente sai rápido, daqui a um pouco, puf, te dá lá, quando já está lá dentro, tu esqueceu do celular, tu esqueceu da carteira, tu esqueceu da bolsa, porque tudo se faz na correria. Tudo é na correria. Aí tu já estava no metade do caminho, me esqueci da coisa, tem que voltar para pegar porque eu me esqueci. Então é pela rapidez, aí tu volta, vira o carro e sai naquela rapidez, e é uma vida agitada. Então é uma vida de correria. E esses celulares cada vez são mais rápidos, esses computadores são cada vez mais rápidos, e a gente está descansando mais. Não está. Alguém escutava quando eu trabalhava assim, que esses computadores e essas internets vieram para resolver problemas que nós não tínhamos. Então toda essa rapidez veio para resolver muitos problemas que a gente não tinha. Então hoje tudo é na correria, é tudo rápido, a vida se tornou agitada, muito agitada. E essas coisas, ao invés de nos darem tempo, não nos dão tempo, ao contrário. Cada vez o homem quer fazer mais coisa ao mesmo tempo. Então não se tem muita paciência. E mesmo a pessoa mais velha não tem muita paciência, principalmente quando está lidando com jovens. Quando eu falo, minha esposa me chama muita atenção. Quando eu falo com meus filhos, eu falo uma coisa para eles, eu falo 10 vezes. E eu vou falando. E aí antes dele ir embora, eu digo, tal e tal coisa. Eu repito. E a minha esposa, tu já falou isso. Mas eu não sei, parece que eles estão tão rápidos que eles não deram atenção para o que a gente falou. E aí parece que tu tem que estar falando de novo, tu tem que estar dizendo várias vezes a mesma coisa. E de vez em quando tu fica assim, será que ele vai fazer? Porque isso é a vida corrida que a gente tem. E quem é mais velho, que talvez está até aposentado, tem tempo para se preocupar, será que ele vai fazer? Eu pedi, às vezes os meus filhos já têm tudo pronto que eu pedi para eles. Já tem tudo pronto. Mas eu estou com o pé atrás, digo, será que ele fez? Será que ele me escutou? Será que ele estava prestando atenção no que eu disse? E a minha esposa me chama a atenção.
Tu já falou isso aí para ele? Tu já disse isso? Mas eu repito. Ah, eu sou chato, eu repito, eu não vai esquecer que o pai te pediu tal coisa. Aí passou, deu uma volta e eu não faço. Eu estou em volta nessas coisas. E aí eu volto de novo e digo assim, não esquece, hein? O pai vai botar uma coisa para ti. A minha esposa se irrita comigo, deixa os guris fazer as coisas, eles já sabem. Mas é que a vida é corrida e eu passo muito em casa, eu sou muito caseiro, faço minhas coisas em casa. Então, eu tenho tempo, mas mesmo assim quando eu ajudo minha esposa a fazer as coisas de casa, eu já tenho um sistema de rapidez de fazer as coisas, de deixar tudo pronto rápido. Então, para que eu possa estar tranquilo. Então é sistema, a gente vai virando sistemático. Mas o mundo é uma correria e os mais novos estão nessa agitação que a gente não pegou tanto, mas eles estão agitados. Estão numa correria muito grande. E parece que as coisas vão para esse lado. Agora eu vou fechar parênteses porque eu falei muito sobre as coisas e isso eu abri esse parênteses para falar sobre essa paciência, esse ânimo longo de não desanimar, de ter paciência. E tem pessoas que testam a nossa paciência, esse ânimo nosso que nos fazem desanimar. A gente fala e aí tu desanima, não adianta mais. E aí Paulo fala com longanimidade, dizer, paciência, calma, não desanima, não perde o teu ânimo, não desanima. Tem que ter esse ingrediente nessa humildade e mansidão, tem que ter longanimidade e tem que ter tolerância, e aí vai entrar paciência e tolerância. Tolerância para te conviver com as pessoas. Eu acredito e tenho por ideia que a gente tem que respeitar os outros para te poder conviver dentro de princípios cristãos. A gente respeita cada um. Às vezes eu digo, quando eu estou na casa do meu filho menor, ele tem 2 trabalhos ainda, está terminando a faculdade. E eu vejo ele trabalhando, de vez em quando trabalha madrugada, trabalha a noite toda. E eu fico ali parado. E eu procuro ter muito respeito com ele para não invadir o espaço dele, para não estar falando na hora que não tem que falar. E é difícil, porque a gente tem vontade de conversar. Porque eu não estou fazendo nada, eu estou lendo a Bíblia, muitas vezes eu estou ali na casa dele sem nada. E aí eu vejo ele trabalhando. Aí daqui a um pouco eu pergunto alguma coisa, conversa. E ele é educado, conversa, mas ele está cheio de coisa para fazer. Então eu digo, a gente tem que respeitar o espaço dele, e aí ele quando não fala nada. Aí esses dias ele tem costume de colocar áudio para mim escutar, enquanto ele está trabalhando, ele vai botar um áudio para você escutar aqui. Aí ele botou o áudio um dia. Aí no outro dia estava ali na volta e ele viu que eu estava sem fazer nada, disse, vou botar um áudio. Aí ele botou o áudio de novo. E eu sentado, escutei o áudio. Aí depois que terminou, ele, pai, que o senhor achou? Eu digo, não, esse áudio aí foi o que eu colocou ontem, eu já tinha escutado já. E ele disse, por que o senhor não falou? Eu digo, meu filho está trabalhando aí, cara, tu colocou o áudio tão boa vontade para mim, e eu sentei, escutei o áudio todo de novo, tá legal, eu escutei, não tem problema. E é que eu não me animei a chegar a te dizer, cara, esse áudio tu botou ontem. Ele disse, não, o senhor tinha que ter falado. Mas é aquele negócio da gente não invadir, não ser pesado para os outros. Ele já estava de tão boa vontade fazendo algo. Então a gente tem que entender os outros. É difícil, não é fácil. Quem sabe tu olha assim, pô, esse cara aí, ele compreende todo mundo, ele está falando porque ele vive. Não. Ao contrário, eu tenho dificuldade. A minha esposa me chama muita atenção porque eu atropelo muitas vezes, principalmente como eu lido mais com meus filhos, eu atropelo eles, eu me meto,
atravesso as coisas, então eu tenho dificuldade, mas eu procuro respeitar o espaço. Mas não é fácil. E ter paciência é difícil. Então são coisas que a gente tem que cultivar na nossa vida. Não é natural, não é coisa que tu já nasceu paciente, aquele, não, estou esperando, estou tranquilo, não. A gente vai ter que cultivar isso, Deus vai ter que trazer, fazer na nossa vida. Então é paciência. Aí vai entrar essa longanimidade que vai ser com paciência. Tu vai ter que ter paciência. E ter paciência com os outros, e paciência com os erros dos outros. E paciência com cada pessoa. E aí vai entrar essa palavra que às vezes é traduzida tolerância, que não é fácil. Mas Paulo ele tá caminhando para esse lado. Por que eu digo que ele está caminhando por esse lado? Porque ele vai falar em longanimidade, depois ele vai dizer suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele está falando já, quando ele assim, ó, tenha paciência, tu vai ter que ter tolerância, tu vai ter que ter calma, tu vai ter que não desanimar com ninguém, porque ele fala já uma palavra forte, não é uma palavra simples, suportando. É uma palavra pesada para te dizer num relacionamento. Se tu chegas assim, eu estou no meu casamento, eu estou suportando, é porque tu já não está legal as coisas estão altas, tu está suportando o teu trabalho, tu está suportando os estudos, é porque tu já não tem, tu está no limite. É limite, quando tu está suportando alguma coisa, não está mais legal, tu não está fazendo mais as coisas na tranquilidade, não é mais um deleite, não é mais uma alegria, tu está suportando aquela coisa, mas não é algo que está sendo agradável para ti. Então Paulo está caminhando para esse lado, quando ele fala em longanimidade, e aí eu acredito que vai entrar tolerância, porque tu vai ter que tolerar algumas coisas, tu vai ter que suportar algumas coisas. E aí Paulo já está falando numa convivência, na tua convivência diária. Então existe um suporte dentro do que é correto e bíblico. Agora não se pode suportar, eu estou suportando coisas que estão fora do padrão. Um relacionamento com uma pessoa violenta, abusiva, a pessoa agressiva, aí tu diz, não, estou suportando. Não, aí já é caso até de polícia. Não é caso mais natural. Uma pessoa violenta, agressiva, rompante de ira, que quebra tudo, que bate em todo mundo, aí já não é mais suportando. Agora, Paulo está falando dentro de um padrão cristão. E aqui é importante, vou bater, acho que vou conseguir fechar esse pensamento. Quando Paulo escreve aos Romanos, e ele está dando também a parte prática dos Romanos, está ensinando, ele já terminou a parte de teologia dele, e ele vai para a parte prática. Tem algo que é importante, quem sabe vai fazer com que tu entenda o que Paulo está escrevendo aos Efésios. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Então aqui, quem sabe, possa fechar esse pensamento e tu entender. Primeira coisa, se for possível. Às vezes não é possível, é impossível. Então, esse suportar é dentro de uma possibilidade do que é possível, a tolerância. A tolerância. Às vezes tem pessoas que são insuportáveis, tem pessoas que fazem as coisas por fazer, e muitas vezes essas pessoas têm que aprender também. Agora Paulo diz assim, se for possível. Não é possível? É possível. Tu tem que ter paciência, mas é possível. Agora Paulo diz assim, quanto estiver em vós. E aí não é quando, é quanto depende de ti. E eu acho interessante o quanto depende de ti. Às vezes não depende de ti.
Mas tem vezes que depende de ti, tu não tem paciência nenhuma. A outra pessoa não está sendo agressiva, e é uma pessoa difícil, mas ela não está sendo violenta, não está sendo agressiva. Ela é só uma pessoa difícil de tratar. E aí tu tem que suportar, mas só que essa pessoa muitas vezes Deus usa para aflorar em ti as coisas que Deus quer tratar, coisas ruins, ira, reprimida, ódio, raiva, violência que tu tem. E Deus usa essa pessoa, e aí Deus começa essa pessoa a agir no teu relacionamento, e começa a aflorar coisas ruins em ti, e tu não gosta. E aí tu não suporta essa pessoa. É a pessoa que é insuportável. A pessoa não precisa nem falar, se a pessoa respirar perto de ti, tu já passa mal. Tu não aguenta, tu olha, eu não consigo nem. Tu respira e me faz mal. Então a pessoa não está na pessoa, está em ti, o problema é contigo. O quanto depende de ti, tu tem que ter paz, então o problema é contigo. E Deus está usando essa pessoa para mostrar que tu tem um problema. E é algo que tu precisa levar aos pés da cruz. Então, esse é o pensamento de Paulo, com paciência. Agora, o quanto depende de ti? Tem vezes que não depende, tem pessoas que tu já levantou, a pessoa já veio te agredindo, te atacando, e tu não pode falar que a pessoa, ao contrário, tu respira e a pessoa já não te aguenta. Não, eu não suporto nem tu respirar aqui. Então não é de ti, aí é a pessoa. Agora, esse é o momento, a gente tem que ver aonde está o problema. Entende? Compreenda isso aí. Tem que ter humildade, considerar o outro superior, tem que ser inferior, tem que ter mansidão, quer dizer, não pode ser agressivo, não pode ser violento no relacionamento, embora que tu tenha força e que tu tenha poder. Esses dias, se eu vi um estudo, e é interessante isso, homem e mulher, diante de Deus, os dois são iguais. Não existe a diferença que o homem é mais que a mulher ou a mulher é mais que o homem. Mas no relacionamento conjugal, no matrimônio, embora que os dois, diante de Deus, sejam iguais, são pessoas com funções diferentes. E o homem tem uma função dada por Deus de liderança, e a mulher tem uma função de auxiliadora e de submissão. Então, não é que um é mais que o outro, mas aí é a função, cada um tem que cumprir a sua função. A mulher de auxiliar, não é de comandar e de chefiar, é de auxiliar. E o homem de liderar. E muitas vezes o homem tem uma liderança violenta, ou ele se omite e ele não lidera. E muitas vezes o que acontece? A mulher não auxilia e não se submete e comanda. Então aí as funções, não é que um seja mais, mas é função dada por Deus, e aí o casamento não dá certo, não vai dar certo. Por quê? Porque não está se seguindo o que é bíblico. Então tem muita brincadeira, se diz que a mulher aceita que o homem seja o cabeça desde que ela seja o pescoço. É uma guerra, a mulher quer comandar. Então o outro diz que, quando Deus diz que fez uma auxiliadora idônea, a mulher diz assim, auxiliadora idônea. Então tem esses problemas. Mas o que a Bíblia está nos explicando e nos ensinando que tem que ter paciência, não pode desanimar. Muitas vezes a gente desanima, a gente começa a desanimar e aí até desiste. Agora Paulo está falando de uma carreira cristã. Muitos, na minha profissão, muitas vezes tinha carreiras, tinha corridas, e muitas vezes as pessoas desistiam. Alguns desistiam, na metade da corrida e paravam. Muitas vezes se corria, não se sabia quando é que ia parar, e muitas vezes se desanima. E aí se para. E aqui é uma carreira proposta que vai ser por toda a vida, e a gente não pode parar de desanimar. Muitas vezes a gente desanima com as pessoas, não adianta. A gente fala e não adianta. A gente trata e não há mudança, então a gente desanima. E Paulo está dizendo, não desanimem. Tenham paciência, tem um ditado que se usa, né?
tenha paciência comigo, Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo na minha vida. Então Deus não terminou de tratar comigo, Deus vai tratar comigo toda a vida. Então tenha paciência comigo, Deus ainda está tratando comigo. Então Deus está me moldando, então calma, não me cobre tudo ainda, que Deus está tratando, Deus está mudando. E Deus vai fazer isso por toda a nossa vida. Agora, tem que haver santidade. E o que falta no cristão é obediência. Obedecer à fé. E isso não existe no cristianismo. Não se obedece à fé. E se não se obedece à fé, você quer viver num molde humano. E aí, nesse molde de filosofia mundana, ou do mundo, aí é egoísmo, aí é eu sou mais importante, e é totalmente contrário ao cristianismo. São opostos às ideias uma da outra. Então, esse áudio está longo e a gente não tratou ainda do âmago da questão, que é se suportar, é um suporte em amor. E tem que ter paciência. Paciência, não desanima, calma, ora mais e procura fazer a tua parte. O que depender de ti, tenha paz. Agora, muitas vezes a gente perde a paz. E aí não tem paz, não vai ter paciência com ninguém. Se tu perde a paz, tu não vai ter paciência. Então tem que ter paciência com os outros. Deus está tratando. Agora, o que é importante? É tu fazer a tua parte. Muitas vezes a gente quer cobrar a parte dos outros sem fazer a nossa. E esse é um problema. Muitas vezes a gente está olhando para os outros e quer que os outros façam. E você cobra muito dos outros. E você olha muito para os outros. E a gente quer viver uma vida de reação. Eu não faço a minha parte porque ele não faz a dele. Então isso não é bíblico também, não é? Deus vai tratar com cada um particularmente, individualmente. E aí tu tem que fazer a tua parte diante de Deus. Que Deus está tratando com outro, quem sabe de uma forma diferente. Agora o problema é que tu não faz a tua parte, eu não faço a minha parte, e a gente está cobrando o outro. Não, eu não faço porque ele não faz. E não é assim. Independente de que o outro esteja fazendo ou não fazendo, tu tem que fazer a tua parte e deixar e orar pelo outro para que Deus ajude ele a fazer a parte dele. Agora, tu não pode te escorar no outro e dizer, não, eu não faço porque ele não faz. Está errado. Isso não é cristianismo. O que for possível, se for possível, tudo que for possível tu tem que fazer, e o impossível é Deus que faz. Deus é o Senhor do impossível. Tem coisas que são impossíveis, que é o que Deus vai fazer agora. O que for possível está na tua mão. Vai fazendo o possível e pedindo a Deus te capacite com o impossível, com o poder dele. E isso é preciso entender. Mas às vezes a gente deixa de fazer a nossa parte escorado que o outro não está fazendo. E aí tu está perdendo, porque Deus está tratando individual com cada um. Tem uns dizeres, vou aproveitar agora essa brecha, tem uns dizeres cristãos que são famosos, né? E parecem sábios, mas no final para mim não tem base. Embora que eu diga que Deus trata com cada um individualmente, e eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que orar por aquela outra pessoa. Se é num matrimônio, orar e pedir que Deus também ajude a outra pessoa a fazer a sua parte. Não é eu vou fazer minha parte, eles que se explodam, eles que se virem, não. Eu tenho que primeiro pensar na minha parte, mas amar o outro para que Deus o capacite a fazer a sua parte. Não é egoísmo, eu vou fazer minha parte, ele que se vire. Não é assim. Que isso se usa no cristianismo e parece sábio. Se usa muito assim, a salvação individual. Então, não te preocupe, a salvação individual. Se o outro não quer, o problema é dele. Talvez tu tem que buscar Deus. Busca Deus. Se o outro não quer buscar, busca tu. Salvação individual parece sábio, mas não é, para mim não é sábio isso aí. Você usa muitas vezes no matrimônio, porque teu marido não quer vir na igreja. Vem tu, deixa ele, a salvação individual. Se ele não quer, o problema é dele. Não. Tu deve ir na igreja.
Mas tu não deve deixar de orar para que Deus coloque vontade na outra pessoa de ir. Aí é fácil. São esses ditados para mim que não fecha. Aí é egoísmo. E por que não é certo? Quando se trata de marido e mulher, se teu marido não quer ir na igreja, deixa a salvação individual, não te preocupa. É fácil. Agora, quando é um filho, diz para uma mãe assim, ó, salvação individual, se teu filho quer para o inferno, deixa. Duvido que deixe de orar para um filho, para o filho estar na igreja. Duvido que uma mãe deixe de clamar quando ela vê que o filho está perdido, que o filho não está indo na igreja, que o filho está desviado, que o filho está bebendo, fumando, se drogando. Duvido que uma mãe deixe de orar. Agora, quando é o esposo, alguém já diz assim, salvação individual, ele não quer, deixa, faz tu. E aí é cômodo, não, ele não quer, é problema dele. Agora, quando é com filho é diferente. Então, o que eu quero dizer é que parece sábio esse ditado, mas não para mim, não fecha. Não existe peso de oração pelo esposo ou pela esposa. Então, por que não existe o mesmo sentimento em relação ao filho? Que uma mãe ora por um filho toda uma noite, e o marido não, o marido se vire, não quer, é problema dele. Então, o que eu quero dizer, tem que haver um sentimento de amor e de querer por aquela pessoa. Agora, não, eu vou buscar, eu sei que é salvação individual, mas eu quero que ele seja salvo também, eu quero que ele esteja junto, então eu vou orar dia e noite para que ele se salve, que ele saia, que ele venha, para que ele tenha desejo, e é isso que deveria ser dito na igreja. Olha, vem e nós vamos estar orando pelo teu esposo, pela tua esposa, para que ela esteja aqui junto, nós vamos começar a orar, vamos orar. Não deixa de orar por ele, ou se tu não puder vir, ora por ele em casa, ora por ela em casa, para que ela esteja firme. Agora o que você diz? Não, deixa ele aí, o problema é dele. Não é assim, para mim não é assim. São esses dizeres assim que para mim não fecha, e eu escuto as pessoas falar. Deixa, salvação individual. Individual, tá bem. Deixa o teu filho ir para o inferno, não, e se tu vai pensar assim. Se um filho teu se desviar e ser perdido, se tu vai pensar, salvação individual, ele não quis o problema dele. Duvido. Então, tem que se orar, tem que se fazer a sua parte, tem que fazer. E orar pelo outro. Agora, primeiro é fazer a minha parte. Não é deixar de fazer a minha parte porque o outro não está fazendo, não. É fazer a minha parte. E não ser egoísta. Eu estou fazendo a minha parte, o outro que se exploda. Não, Senhor, ajuda ele a fazer. Capacita, não é fácil. Eu estou fazendo a minha parte com dificuldade. Ajuda ele a fazer a parte dele. Então, é esse sentimento, esse pensamento cristão. Paciência, longanimidade. No próprio óbvio nós vamos entrar em suportando. Mas só longanimidade, paciência e tolerância. E não é fácil. Ter paciência é algo que Deus tem que fazer, formar na nossa vida. Agora é preciso. Para viver a vida cristã é preciso longanimidade. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu sabe que naturalmente nós somos impacientes, naturalmente nós não perdemos, desanimamos na primeira. Ajuda-nos. Cria em nós essas virtudes cristãs de Cristo, de não desanimar, de ter paciência, de tolerar o que é correto, não tolerar o que não te agrada, mas ter tolerância, ter paciência, ter longanimidade, não desanimar, e orar e amar, porque naturalmente nós não amamos o nosso próximo, nós nos amamos a nós mesmos. Agora, cultiva, Senhor, esses atributos, virtudes e características de Cristo na nossa vida, para a glória tua e para o louvor do teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.